Hello guys! Então, como a gente combinou, hoje eu vou passar para vocês o que vai ser cobrado ou poderá ser cobrado na nossa atividade de logo mais à tarde. Então, what should I study for the exam? O que eu devo estudar para o exame? You should study the chapter 22, 23, 24 and 25 da nossa apostila. Então, nós começamos a ver o must have to e o mustn't e o don't have to. Então, o must. O must, ele expressa personal obligation, express what the speaker think it's necessary. Então, ele expressa o que é necessário para quem está falando, tá? Express subjectivity obligation. Ele expressa uma obrigação subjetiva. Por exemplo, you must work hard. Você deve estudar duro. All passengers must wear seat belts. Todos os passageiros devem usar o cinto de segurança, tá? Então expressa uma obrigação pessoal. O have to express in personal obligation. Ele expressa uma obrigação impessoal. The subject is obligated or forced to act by a separate external power. Então, o sujeito, né, ele é obrigado ou forçado a agir por uma força externa. Por exemplo, the law or school rules, as leis ou as regras da escola. Então, são alguma coisa que é uma obrigação que é colocada para você que vem de fora. Por exemplo, I have to leave early today. Eu tenho que levantar cedo hoje. You will have to pay for the excess. Você pagará, né? Você terá que pagar por seus excessos. Então, uma obrigação impessoal. O mustn't, que é a negativa do must, né? It is prohibited. It's not allowed. It is important that you do not do something. Então, é uma proibição. Não é permitido. É importante que você não faça alguma coisa. The prohibition can be subjective. A proibição pode ser subjetiva. The speaker opinion pode ser opinião do falante. Or objective. Por exemplo, children must talk to strangers. Crianças não devem falar com estranhos. Car mustn't park in front of the entrance. Os carros não devem parar em frente às garagens. Já o don't have to, there is no obligation. Então, não há obrigação. You are not required to do something. Você não é solicitado para fazer alguma coisa. Especially if you don't want to. Especialmente se você não quiser fazer. You don't have to make excuse for her. Você não tem que pedir desculpas para ele. You don't have to whisper. No one can hear us. Você não tem que cochichar. Ninguém pode nos ouvir. Então, don't have, quando não tem obrigação. Must e mustn't, quando tem obrigação de fazer alguma coisa. A gente falou também sobre a voz passiva e a voz ativa. Então, active voice, só para a gente lembrar. Tell us what a person or thing does. Então, ele conta para a gente, a voz ativa, o que uma pessoa ou coisa fez. The subject performs the action, verb on the object. Por exemplo, olha a base dele, né? O subject, o sujeito, mais o verbo, mais o objeto.
Por exemplo, fica bem mais fácil de entender. Anna painted the house. A Ana pintou a casa. Então, olha lá, o que a pessoa fez, o que o sujeito fez. The teacher always answers the students' questions. O professor sempre responde às perguntas dos alunos. Ali posted the video online. O Ali postou um vídeo online. Então, active voz. Conta o que a pessoa ou coisa fez. Já a voz passiva tell us what is done to someone or something. Ele vai contar para a gente o que foi feito por alguém ou por alguma pessoa. Então, como é que você vai usar ele? Olha lá, é o objeto, mais o verbo, mais o sujeito. Por exemplo, the house was painted by Anna. Agora percebeu que o objeto tomou lugar na frente? Olha lá, the house was painted by Anna. O objeto, mais o verbo, mais o sujeito. O sujeito foi lá para o fim da frase. The students' questions are answered by the teachers. As perguntas dos alunos são respondidas pelo professor. The video was posted online by Ali. O vídeo foi postado online por Ali. Tá bom, gente? Bem fácil. É o famoso X, né? Active versus passive. Então, passive voice emphasizes the person or object receiving the action. Então, a voz passiva ela vai enfatizar a pessoa ou objeto recebendo a ação. Lembra bem disso. Ele enfatiza a pessoa ou objeto que está recebendo a ação. The game was won. O jogo foi vencido. Já active voice enfatiza the person or objeto performing the action. Ele vai enfatizar a pessoa ou objeto que está fazendo aquela ação. We won the game. Nós ganhamos o jogo. Passive with by and with. By, we only use by mais agent when it's important to say who or what is responsible for something. Então, nós usamos o by, né, mais o agente, quando é importante dizer quem ou o que é responsável por alguma coisa. Mas a gente quer especificar quem fez aquela determinada ação. Por exemplo, the radio was invented by Marconi. O rádio foi inventado por Marconi. A number of trees were blown down by the strong winds. Tá? O número de árvores cresceram, né? Foram derrubadas, caíram, né? Por causa do vento forte. Simple present passive. Olha lá o exemplo. The teacher explains the directions. Então, sujeito, teacher. Objeto, the directions. Agora, na voz passiva, é o X que eu falo para vocês. Olha lá. The directions, olha lá, o objeto veio para frente. Are explained. O verbo passa a ser ali no passado, né? By the teacher. E esse teacher, ele é opcional. Eu não preciso colocar ele para você entender a frase. As direções foram explicadas, você não entendeu? Agora, em compensação, se eu falar para você, the teacher explained, você vai falar para mim assim, o professor explicou o quê? Então, na voz ativa, você precisa ter uma explicação. Já na voz passiva, não é necessário o agente. Cookies, verbs. Então aqui a gente tem alguns verbos que são utilizados na cozinha para você guardar. O break, o melt, spread, layer, roll out, fry, peel, mix, whip, salt, taste, cut, chop, slice, grate, add, pour, pinch, steam, boil, barbecue,
roast, bake, stir e wait. A própria fotografiazinha já te dá o significado deles, né, gente? Então é isso aí. Eu conto com vocês logo mais às 17h30. Até lá.